Para aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, nós aqui na igreja nós fazemos o que é chamado de pregação expositiva sequencial. Nós iniciamos um livro da Bíblia e expomos o livro inteiro, desde o capítulo 1, versículo 1 até o seu final. Neste momento nós estamos aqui na igreja expondo dois livros das Escrituras, que é o livro de Atos e a Epístola de Paulo aos Romanos. Porém, neste mês de dezembro, nós demos uma pausa na exposição desses livros para iniciarmos uma série de pregações temáticas, que também são expositivas, no sentido de que nós vamos para o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto, mas nós paramos aqui para ver sobre o advento, para tratarmos deste assunto, porque no mês de dezembro, culturalmente, nós comemoramos dentro do nosso calendário, que é formado com base cristã, o nascimento de Jesus, que é o primeiro advento do qual nós cremos. Como cristãos, nós cremos em dois adventos. Nós cremos no nascimento de Jesus, o Messias que chegou, mas nós também cremos no segundo advento, que um dia ele retornará para consumar o seu reino e consumar as suas promessas. Então, na semana passada, nós vimos a primeira parte dessa série de exposições, onde nós tratamos de um texto que é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho pregado. Nós vimos que logo após o pecado entrar neste mundo, Deus, ali naquele momento mesmo, onde ele está fazendo uma série de correções, maldições sobre a serpente, sobre o mundo caído, nós vemos que ali o Senhor já entrega uma promessa a Adão e Eva. Essa promessa diz que um dia ele enviaria um libertador. E que esse libertador, ele consertaria o estrago que foi provocado pela serpente, pela queda da humanidade. Um dia, um filho de mulher viria a este mundo e redimiria o homem do seu pecado. Essa promessa foi entregue lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que foi o texto que nós aqui nos debruçamos mais sobre ele. E aí nós aprendemos ali com esse texto que essa promessa da vinda de um libertador se cumpre no nascimento de Jesus. Deus enviou, então, o seu libertador prometido. Hoje nós veremos que no progresso da revelação de Deus, ele foi revelando ao seu povo a sua vontade de maneira progressiva. Lá no início era apenas a promessa de que um filho da mulher viria. Mas com o passar do tempo, Deus foi entregando mais detalhes sobre esse plano para redimir a humanidade. Ele foi dando mais características, mais informações sobre esse filho de mulher que viria. E hoje nós vamos ver um texto que talvez seja uma das características de Jesus menos lembrada por nós, menos lembrada pelas pessoas, que Jesus, ele é também um rei prometido. A figura de Jesus como rei, ela não é tão exaltada nas lembranças que nós temos sobre Jesus. Às vezes a gente esquece desse ofício de Cristo, que Jesus, ele é além de um libertador, ele é um rei prometido, e que um dia ele virá para consumar o seu reino neste mundo. E isso nós encontramos, essa promessa, no texto do profeta Isaías. E, irmãos, o profeta Isaías é um livro desafiador. É difícil até fazer uma exposição nesse livro. Nós vamos ter uma sequência de dois textos agora. Isaías 9, na semana que vem, Isaías 53, onde nós veremos alguns trechos aqui, os trechos mais importantes dessa profecia, mas que nós temos que gastar aqui um tempo para sabermos um pouco do contexto do livro, como ele foi escrito, onde foi escrito. Então, a primeira parte aqui, eu vou gastar um tempo maior nesse contexto cultural, nesse pano de fundo acerca do profeta Isaías, para que então a gente entenda a profecia de maneira mais correta, que realmente faça sentido para nós. Então, para que a gente entenda um pouco mais da origem dessa expectativa da vinda de um rei libertador, nós vamos analisar o capítulo 9 de Isaías, nos versos 6 e 7. Mas antes de nós fazermos a leitura deste texto, eu vou dar aqui um breve panorama histórico deste livro. O livro de Isaías, ele foi escrito em aproximadamente no ano 700 a 680 a.C. Isso é importante nós sabermos. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós vermos na semana que vem o texto de Isaías 53,
Quando nós realizarmos a leitura desse texto, você verá que é uma descrição precisa da crucificação de Jesus. Você encontra em Isaías 53 um detalhe que você lê o texto e já reconhece. Esse texto fala de Jesus crucificado. Mas como isso é possível se foi escrito há 600, 700 anos antes do nascimento de Jesus? Para você ter uma ideia, Isaías também, em uma outra profecia, ele fala sobre a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. E ele diz quem seria o rei que libertaria o povo. Ele fala o nome, ele diz: um dia se levantará um rei chamado Ciro, e ele libertará vocês do cativeiro. E ele escreve isso mais de 100, 150 anos antes do nascimento de Ciro. Como isso é possível? Porque essa não era a palavra de Isaías, esta era a palavra de Deus. Somente Deus pode revelar com antemão aquilo que acontecerá. Por quê? Porque ele faz toda a sua vontade. O próprio profeta vai falar isso na sua profecia. Então, irmãos, é importante nós sabermos a data. 700, 680 anos antes de Cristo ele escreve essas coisas. E neste momento da história, naquele momento imediato, quando o profeta atuou, Israel ele era dividido em dois reinos. Israel não era um reino só, como a gente vê no período de Davi, de Salomão. Nós temos agora dois reinos divididos. Um dos reinos era chamado o Reino de Israel. E o outro reino é chamado o Reino de Judá. Daí vem a expressão judeus, né? Aqueles que descendem do reino de Judá. A profecia de Isaías, o profeta, ele foi levantado por Deus para profetizar no reino de Judá. É ali que a profecia ocorre. E Judá intercalava momentos dentro dessa sua história de reavivamento. Você tinha ali em Judá reis temente a Deus, que tentaram promover uma reforma religiosa, mas ao mesmo tempo você também teve vários momentos de rebeldia, de reis maus, reis que não seguiram a Deus, que foram idólatras. E aí, nesse tempo específico, quando o profeta aqui está falando o texto que nós vamos ler, Judá estava sendo ameaçada constantemente de destruição. O reino de Israel já havia sido levado como cativo pelo Império Assírio. E neste momento, o reino judeu também estava sendo ameaçado pelos assírios e também pelos egípcios. Mas o texto nos mostra, e a história de Israel nos conta, que por causa da misericórdia de Deus, Deus poupou o povo de Judá neste momento e eles não foram levados. Isaías, como a grande maioria dos profetas, a mensagem dele, normalmente ela é de pecado, um aviso acerca do pecado, acerca da maldade do povo, acerca do abandono de Deus, mas também misturado a várias mensagens de esperança, de conforto, promessas de livramento. Esse é o contexto aqui daquilo que Isaías escreve. E mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, Isaías ele se concentra muito na salvação que virá por meio da promessa de um Messias. É o livro que mais nós encontramos profecias acerca disso, da vinda de Jesus, da vinda do libertador prometido. Isaías diz que esse Messias que virá, ele governará o mundo. Ele fala, o Messias virá e governará com justiça, com retidão. Nós veremos aqui no capítulo 9. Ele fala também que o Messias vai trazer paz, vai trazer segurança a todo o povo de Deus. Que através do Messias, Israel vai ser uma luz para as nações. Que o reino do Messias, que é descrito em detalhes nos capítulos 65 e 66 deste livro, ele diz que este reino messiânico é o objetivo principal de todas as promessas de Deus. Chegar neste fim onde o Messias reinará e o seu reino será consumado. Ou seja, Isaías diz, olha, somente durante o reinado do Messias é que Deus executará a sua justiça. É que a sua justiça será revelada neste mundo. Mas por outro lado, nós encontramos aqui em Isaías um aparente paradoxo. Por quê?
Porque o livro de Isaías apresenta esse Messias triunfante, que restaura, que traz paz, que governa com justiça. Ele apresenta ele como um sofredor. Isaías, no capítulo que nós veremos semana que vem, 53, descreve vividamente o Messias que sofre pelo pecado. Isaías diz que é através das suas feridas que a cura da nossa alma é alcançada. É através do seu sofrimento que as nossas iniquidades são removidas. E aí, irmãos, é fácil se colocar no lugar do eunuco. Lembram do texto de Atos que nós estamos analisando? Onde ele chega a Filipe e diz: como poderei entender se não há quem me explique? Como entender esse aparente paradoxo de um Messias que reina, mas que sofre? De um Messias triunfante, mas que é crucificado, que é colocado em um madeiro, que sofre e que morre pelos pecados do povo? Então, queridos, é isso que nós vamos aqui observar. Em sua primeira vinda, Jesus foi o servo sofredor de Isaías 53. Nós temos esse privilégio hoje, de olhar para a história, olhar para trás e ver isso de maneira muito clara. Em Isaías 53 se cumpre o servo sofredor profetizado. Mas na sua segunda vinda, quando ele voltar, Jesus será então o príncipe da paz. Aí então ele ocupará o seu cargo como rei. Aí então ele cumprirá com as promessas que ainda aguardam o seu cumprimento. Então, na passagem que nós veremos hoje, de Isaías 9, versos 6 e 7, o profeta aqui está apresentando a visão de um mundo em trevas. Mas um mundo em trevas que está prestes a ser iluminado. E ele será iluminado pela chegada de um rei, cuja natureza, cujo seu governo trarão uma transformação completa deste mundo que nós vivemos. Essa expectativa por um governante que não apenas lidera, mas que cuida, que restaura, isso está presente ao longo de toda a Escritura. E isso revela os propósitos de Deus para a humanidade. Na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, Jesus ele é apresentado como a encarnação do rei profetizado por Isaías. A mensagem messiânica da vinda de um Messias, de um ungido, de um enviado por Deus, está ao longo de toda a narrativa bíblica. Mas em muitos momentos, essa profecia aponta para o papel de Cristo como rei. Aquele que trará paz eterna. Aquele que trará restauração. A restauração que nós tanto desejamos. Vamos fazer então a leitura do texto de Isaías. Vamos fazer desde o verso 1 até o verso 7. E aí, lembrando que depois a exposição ela vai ficar restrita aos versos 6 e 7. Mas é importante ler todo o texto para mim apresentar um esboço da profecia e para ficar mais claro o que Isaías está aqui dizendo. Então acompanhe comigo a leitura de Isaías 9, versos 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, talvez, ao ler esse texto, você pode pensar como eunuco: como eu entenderei, se não há quem me explique? Realmente são desafiadores muitos dos textos. E é por isso que a exposição bíblica ela é necessária, para que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus. De nada adiantaria eu ler esse texto e contar um testemunho da minha vida para vocês. O que vocês aprenderiam sobre isso? Nada. É por isso que nós temos que aprender o que a Bíblia diz. E esse é o desafio a partir de agora. Deus aqui nesse texto está falando por meio de Isaías, e ele está se dirigindo a um povo que no momento está debaixo da sua disciplina. Neste momento eles estão sofrendo. Mas ao mesmo tempo, esse povo que recebe a palavra de Deus por meio do profeta, ele é um povo crente, é um remanescente fiel. Ele sabe que Deus está agindo ali. E ele espera de maneira ansiosa o momento em que o Senhor não vai mais esconder o rosto deles. Que o Senhor vai parar de pesar a sua mão sobre eles. O texto aqui é dirigido para este povo, que está ali sofrendo, mas que crê em Deus, que crê nas suas promessas. E se você reparar bem, você vai ver aí que o texto da profecia está todo formulado no tempo passado, como se fosse algo que já aconteceu. E isso é algo muito comum na profecia bíblica. Assim era a profecia. É como se Isaías estivesse dizendo ao povo: esperem por isso acontecer. Isso é tão certo que eu estou contando como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque isso vem de Deus. E se vem de Deus, certamente isso vai acontecer. E isso aqui é importante, irmãos, porque os crentes ali estavam sofrendo. Estavam em disciplina. Deus estava disciplinando o seu povo, mas ali eles poderiam ouvir a palavra de Deus, poderiam ver com isso uma luz no meio da escuridão. E aí então, no meio do sofrimento, eles poderiam ser sustentados por meio daquele momento onde o profeta diz o que vai acontecer. Em meio ao sofrimento, eles poderiam se alegrar nas palavras que Deus estava entregando. Irmãos, quando você olha aí para o texto, você vai ver que essa profecia, ela aparece aqui em forma de um poema. É um poema hebraico. E ela tem uma estrutura bem clara aqui. Esse poema aqui que foi dado, essa profecia, ela tem duas seções. A primeira seção, ela vai do verso 1 ao 3. A segunda, dos versos 4 a 7. Nos primeiros 3 versículos, você tem a esperança, a promessa de Deus sendo descrita. Deus está dizendo o que vai acontecer. Na segunda seção, ele explica essa promessa. Ele explica os detalhes disso. Então, na esperança, nessa promessa descrita, você vai ver no verso 1 aquilo que Deus vai fazer. Ele fala ali que vai acontecer uma nova situação no meio do povo. E essa nova situação do povo vem por meio de um ato de Deus. Deus vai fazer isso. No verso 2, você tem o que o povo vai desfrutar. Ele fala: as trevas vão ser transformadas em luz. É isso que vai acontecer. No verso 3, você tem as consequências disso. Haverá uma nova situação entre Deus e o povo. A alegria vai retornar. O povo de Deus vai parar de sofrer e a alegria tomará conta deles. Na segunda sessão, você tem a explicação de tudo isso. No verso 4, você encontra novamente o que Deus fará. Deus fará um ato de libertação. No verso 5, o que o povo vai desfrutar? Frutos dessa vitória, os despojos dessa vitória. E nos versos 6 a 7, que é o nosso alvo aqui, nós encontramos as consequências dessa promessa. Como Deus fará? É a explicação sobre um rei prometido. É a explicação acerca deste reino que vem com este rei. E é nisso que nós vamos nos aprofundar aqui. Versos 6 e 7.
a promessa que Deus entrega por meio do profeta. A promessa da vinda de um rei maravilhoso e o seu reino maravilhoso. Primeira parte, nós veremos aqui a promessa de um rei maravilhoso. É o que está no verso 6. Esse texto é maravilhoso, esse texto é belíssimo, irmãos. Olha o que diz o verso 6. Porque um menino nos nasceu. Isso aqui é a promessa de um rei. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se você olhar aí para o texto, você vai ver que a segunda seção da profecia, os versos 4, 5 e 6, eles iniciam com um porquê. Ele está explicando os motivos da alegria. O verso 3 fala que eles trocariam o sofrimento pela alegria. E agora ele explica o porquê da alegria. Existe alegria porque Deus libertou o povo da opressão, é no verso 4. Porque Deus libertou o povo do cativeiro. Mas como ele vai fazer essa libertação? E a resposta está no verso 6. Essa libertação, ela virá por meio do nascimento de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Por meio de quem virá o fim da guerra? Por meio de quem a liberdade, a verdadeira paz virá para este mundo? O profeta diz: um menino nos nasceu. A sua descendência será humana. Será um homem que nascerá. Depois ele fala: um filho se nos deu. Aqui a ênfase da profecia é que essa criança foi dada a nós. Ela vem da parte de Deus. Deus está dando essa criança para nós. Ou seja, este rei, essa criança, ela não é só um rei humano, mas é o rei messiânico. É o rei ungido que vem de Deus. É um menino, mas ele foi dado por Deus. Ele vem da parte de Deus. Aí o que mais Deus nos revela sobre este menino? Que o governo está sobre os seus ombros, diz o texto. Assim como Deus governa os céus, este menino governará a terra. Ele reinará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Depois a profecia diz: o seu nome será, ou poderia ser traduzido, ele será chamado. E os nomes que aparecem, irmãos, não são nomes próprios. São títulos. São as características deste rei divino. São as características do que ele será e como será o seu governo. E aí, se você buscar na memória da história de Israel, você verá que somente um rei de toda a história de Israel teve um nome dado por Deus. Você sabe qual foi o rei que teve um nome que foi entregue por Deus? O único rei? Alguém sabe? Hã? Salomão. Salomão teve um nome dado por Deus. Davi chamou ele de Salomão. E o significado é o homem de paz. Mas Deus chamou ele de Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Irmãos, esses detalhes, talvez para nós que somos cristãos, que somos mais habituados com o Novo Testamento, esses detalhes às vezes escapam de nós. Mas não escapariam do povo judeu naquele momento. Deus estava dando nomes para este rei. É como se Deus estivesse dizendo por Isaías que seria enviado por ele um novo Salomão. O herdeiro perfeito de Davi. Esse é quem virá. E esses títulos aqui falam sobre este rei. O primeiro deles é que ele será chamado, será conhecido por maravilhoso conselheiro. No hebraico, irmãos, isso aqui também poderia ser traduzido por assombroso conselheiro, ou extraordinário conselheiro, ou sobrenatural conselheiro. Isso indica, irmãos, que esse futuro rei é um conselheiro sobrenatural. E aqui, irmãos, duas possibilidades. Ele é
ou este conselheiro de ordem sobrenatural, ou ele é alguém que dará conselhos sobrenaturais. As duas coisas são possíveis. Mas seja qual for a intenção original do texto, o certo é que este rei, este governante, terá uma sabedoria acima de qualquer expectativa. E aí, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos Jesus ensinando, Jesus falando. O que nós vemos em Jesus? Uma sabedoria sobrenatural. Abrir um parênteses aqui sobre isso, irmãos. Ressaltar o quanto essa característica é importante. As decisões de um governante, as decisões de um rei, têm poder para construir reinos maravilhosos. Um bom rei, um rei sábio, ele consegue construir um reino belíssimo. Mas ao mesmo tempo, um rei que não é sábio, ele provoca destruição. Ele oprime o povo. Ele traz miséria. Se este reino prometido é um reino eterno, obviamente que nós deveríamos esperar um rei com uma sabedoria sobrenatural. Um rei com uma capacidade única de liderar, de gerir, de aconselhar. E por isso ele também é chamado de Deus forte. Irmãos, muitas pessoas tentam suavizar esse título, para tirar de Cristo o título divino. Ah, não, mas isso aqui que significa que ele é um rei que vem da parte de Deus. Ele é um rei forte dado por Deus. Irmãos, pule para o capítulo 10 aí. Capítulo 10, olha o que diz o verso 20 e 21, para fazer o contexto. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para quem? O Deus forte. De quem esse texto fala? No capítulo 10, 21. Ele está falando do Santo do Senhor, o Santo de Israel. É a mesma expressão. Ou seja, Isaías quer deixar claro para nós que este rei, ele terá sobre si o genuíno poder de Deus, porque ele é Deus forte. A profecia quer deixar claro para nós que este rei que virá, ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está dizendo, não há dúvidas. Nós hoje, irmãos, nós temos mais uma vez o privilégio de olhar para trás e ver que claramente isso se cumpriu em Jesus. Imagina o quão difícil era para esse povo entender isso. Como que um rei humano, um menino que vai nascer, pode ser Deus forte? Como ele pode ser Deus? Mas hoje nós olhamos para trás e vemos, Senhor, que coisa maravilhosa, Pai. Se cumpriu exatamente como o Senhor disse. Os dois títulos seguintes, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, são descrições das condições que o rei trará para este mundo. Aqui o termo Pai, você pode também traduzir como fonte. O Pai da Eternidade é a fonte da eternidade. Uma vez que ele mesmo é eterno, porque ele é Deus forte, esse rei que virá, ele tem também poder de conceder eternidade a quem ele quiser. Ele será, enfim, aquele que tem condições e poder para trazer paz para este mundo que tanto procura. Irmãos, nós estamos, várias vezes eu uso essa analogia, mas eu creio que ela é precisa. Todo final de ano, agora em dezembro, no final do ano, o que você vai mais ouvir as declarações das pessoas? O que você espera para 2025? Eu espero paz para as nações. Eu quero ver as pessoas unidas.
Irmãos, isso não virá enquanto o príncipe da paz não chegar. É ele quem vai fazer isso. Apenas ele pode fazer isso. Então, queridos, sem dúvida, o que nós encontramos aqui nesse texto é a promessa do advento. É a promessa da vinda, da chegada, do nascimento de um rei maravilhoso. Liderança, governo, irmãos, isso faz parte dessa nossa vida. Isso também é plano de Deus, porque Deus planejou enviar um rei. Deus planejou consumar um reino. Assim como Deus governa dos céus, lá no Éden ele colocou Adão e Eva para governar a criação. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Liderança é algo necessário. Hierarquia é algo necessário, algo bom. Isso organiza as coisas. Mas quando nós estamos debaixo de um bom governante, o mundo colhe os frutos disso. O oposto é igualmente verdadeiro. Quando nós estamos debaixo de maus governantes, nós padecemos. Nós sofremos. E isso é desde uma questão da nação, quanto questões mais particulares, como numa empresa, se você está debaixo de um chefe que é um tirano, que é mau gerente, toda a empresa sofre. Se na sua casa o líder não for um líder temente a Deus, que governa debaixo com a palavra, a família toda vai sofrer. Isso faz parte, nós vivemos isso na prática, nós podemos observar isso acontecendo. Sempre que nós votamos para eleger novos governantes, sempre há dentro de nós aquela expectativa de que as coisas melhorem. Talvez agora um novo governante possa mudar as coisas. Inclusive, você vai encontrar pessoas que chegam a depositar suas esperanças nesses homens. Colocam eles como verdadeiros salvadores da humanidade. As pessoas morrem pelos seus políticos, se preciso for. Isso mostra, irmãos, o quanto somos pecadores. E isso também aponta que não importa, irmãos, a gente não pode ter essa esperança para as coisas deste mundo, porque qualquer governante, por melhor que seja, é um pecador e está em Adão como nós estamos. Não haverá perfeição. Isso é importante para que a nossa expectativa não seja frustrada. Então você vai lá, vota, você acha que tudo vai mudar. Não, porque ele é um perfeito para ocupar este cargo. E aí dá 2 meses de mandato, já vem a decepção. Poxa, olha que decisão que o cara tomou. A nossa esperança não pode estar aqui. Além disso, irmãos, quando nós temos a chance de eleger bons governantes, enfim, conseguimos colocar. E você pode até pensar numa ideia hipotética. Pô, o presidente realmente cristão, que você sabe, o cara teme a Deus. Pô, conseguimos eleger ele. Agora vai. Mas aí nós enfrentamos o desafio de que eles não duram para sempre. O mandato, ele é limitado. Quando o povo de Israel pede por um rei, você deve lembrar que isso aconteceu lá no profeta Samuel, nós sabemos que a motivação era não estar debaixo de Deus, do reinado de Deus. Mas dentro do contexto ali que eles estavam, liderados por juízes, os chamados líderes daquele momento, os juízes eram governantes temporários. Governantes que muitas vezes estavam limitados a regiões menores, específicas. O povo ali entendeu que ter um rei era ter estabilidade. Era desfrutar de continuidade. Então eles pedem rei ao invés de juízes. Mas o que nós encontramos na palavra de Deus, isso nos traz verdadeira esperança. Por quê? Porque essa é a promessa de que um dia ele mesmo vai enviar um governante. E que esse governante nascerá entre nós. E será perfeito. É isso que Isaías está dizendo para o seu povo. Um dia, esse governante que nascerá será rei. E ele governará este mundo. Mas diferente de um governador humano, o seu mandato não será limitado. Nem pelo tempo, nem pela morte.
Porque ele não é um rei qualquer. Ele é o Pai da eternidade. Irmãos, quanto que saber disso já é motivo de comemoração para nós. Em tempos de tanta incerteza sobre o futuro, sobre o que acontecerá, como é bom saber que um dia Deus vai enviar um governante perfeito. O quanto que essa esperança da vinda deste rei deve reorientar as minhas expectativas sobre este mundo. Este é um lembrete, irmãos, que mesmo em momentos de escuridão, de incertezas, o caráter de Cristo, quem Cristo é, oferece para nós estabilidade, oferece para nós esperança, oferece para nós paz, nós podemos descansar. Não importa os rumos que este mundo vai tomar, porque eu sei como isso vai terminar. Eu sei o que Deus promete para nós. Um reino de paz. E este reino eterno. Talvez eu não desfrute, talvez você não desfrute disso agora, neste tempo. Possivelmente não desfrutaremos. Mas nós podemos ter a certeza de que um dia nós estaremos lá. Se nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós podemos ter a certeza de que nós veremos esse reino com os nossos olhos. E aí então, a alegria tomará conta. A alegria tomará conta. Por quê? Porque a promessa de Deus não se restringe à vinda de um rei maravilhoso. Mas tem também o fato de que este rei trará a este mundo o seu reino. E é aí que nós encontramos a promessa de um reino que é maravilhoso. No verso 7. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, eu creio que a tradução que nós temos em português, a NAA, ou qualquer outra, ela não transmite de maneira precisa, ou ela dificulta para que a gente entenda o sentido aqui do texto de Isaías. Algumas versões mais antigas, elas dizem para que se aumente o seu governo. A ideia aqui, irmãos, é que o reinado do Messias vai se estender até o ponto onde ele vai ocupar progressivamente todo mundo. O reino deste rei maravilhoso, ele vai crescendo até que ele seja rei sobre todos. Essa é a ideia da profecia. E essa é a mesma ideia que está presente em algumas parábolas de Jesus. Jesus contou duas parábolas. Uma do grão de mostarda e a outra do fermento. E Jesus conta essa parábola lá em Mateus, no capítulo 13, nos versos 31 a 33. Nas duas parábolas, a ideia é a mesma que está aqui na profecia de Isaías. Jesus ali, ele diz que o reino dos céus, que é uma expressão, é um sinônimo para reino do Messias, que o reino messiânico, ele é semelhante a um grão, a uma semente de mostarda, que diz que é a menor das sementes, mas que se torna uma árvore grandiosa. Ele diz também que o reino messiânico é como fermento. Ambas as coisas, algo pequeno, que parece insignificante, mas que quando cresce, toma conta de tudo. A diferença das parábolas está na ênfase. Na do grão de mostarda, a ideia é que Jesus trabalha o conceito de um início pequeno com um fim grandioso. Ele diz, olha, o reino é como uma sementinha. Você olha ali, aquela sementinha, não é nada. Mas aí você planta ela, ela se transforma numa árvore grande, onde os pássaros vêm e se aninham sobre ela. Ele está dizendo, olha, o reino é como algo assim.
Você não dá nada, é insignificante no seu começo, mas um dia ele se torna algo glorioso. Já na do fermento, a ênfase recai em uma transformação interna que o reino produz. O reino do Messias é como o fermento. Em pequena quantidade você joga lá no meio do monte de farinha. Você mistura, você nem vê mais o fermento. E aí você faz a massa, dá uma massinha assim, né? Aí quando você vem uma hora depois, cresceu. Você não viu aquele fermento ali dentro agindo, mas ele fez algo grandioso ali. A ideia é que o reino deste rei maravilhoso chegou no mundo sem as pompas de um grande império. O reino messiânico não entrou neste mundo com um grande conquistador, com seu exército. Não, ele chegou por meio de uma simples pregação. O reino entrou neste mundo por meio de uma mensagem. O evangelho. O rei messiânico, ele não chegou como um grande imperador montado em um cavalo branco com armadura. Não, ele chegou como um filho de carpinteiro. Que depois de nascer, ele não foi colocado num berço de ouro no seu castelo. Não, ele foi colocado numa manjedoura. Mas esse reino que chega de maneira simples, silenciosa, Deus diz, ele está agindo internamente. Deus está recolhendo, alcançando as pessoas que farão parte deste reino. E ele está fazendo isso por meio de uma mensagem, quase que de forma invisível, imperceptível, semelhante ao fermento que vai agindo na massa, sem que a gente enxergue ele agir. E isso vai acontecer progressivamente até o dia em que o reino chegará na sua maturidade. E aí então ele será consumado neste mundo. E aí quando o reino for consumado, quando ele atingir o seu ápice, o que vai acontecer? O texto diz, haverá paz sem fim. Ah, mas certamente isso vai acontecer no céu. Né? O que a gente pensa, o céu, é no céu isso aí vai acontecer. Isso aqui está falando do momento em que nós vamos virar estrelinhas. Lembram quando você pega o seu filho, você leva no céu, no dia claro, e diz, olha lá, aquela estrelinha brilhante, é o vovô, é a vovó. Ou então nós teremos paz sem fim quando nós vamos nos tornar anjinhos, com os cabelinhos encaracoladinhos. Eu vou ficar feliz de ter o cabelinho encaracoladinho, né? Saltitando pelas nuvens com as nossas harpas de ouro. Ah. É isso, né, irmãos? Isso é paz. Isso é o que a gente espera pelo céu. Quando fala do céu, é isso. Reino dos céus é isso. Nós vamos virar estrelinha ou anjinho. Irmãos, se o nosso destino eterno for virar uma estrelinha parada no céu, ou ficar saltando nas nuvens que nem cama elástica, irmãos, não é isso que eu espero pela eternidade. Não é isso que eu espero. O texto aqui está falando paz sem fim, mas essa paz sem fim está diretamente atrelada ao que no texto? O que diz? Paz sem fim sobre o quê? Trono de Davi. Sobre o trono de Davi. Onde é que fica o trono de Davi? Fica no céu? Nunca foi no céu e nunca será no céu. O trono de Davi é o trono do rei de Israel. É o trono que fica na cidade santa, que fica em Jerusalém. Isso aqui está falando de uma aliança que Deus fez com Davi, que é chamada aliança davídica. E ela é crucial para que a gente entenda as promessas de Deus, para que a gente entenda as esperanças sobre o Messias. Essas esperanças que se encontram em Cristo, o Rei eterno, que um dia governará este mundo com justiça e retidão. Um dia Deus falou a Davi e prometeu, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13, onde ele diz, quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, Deus está falando por meio do profeta Davi, o dia que você morrer, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui a profecia fala sobre Salomão, o descendente de Davi, que edificaria o templo, e nós vimos isso acontecendo. Mas Deus também promete um reino eterno. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E isso é reforçado em vários outros textos nas Escrituras. Por exemplo, Jeremias 23:5, que vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E como rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Davi já havia morrido. E ele diz: levantarei a Davi um renovo, um descendente da linhagem dele, que reinará com justiça. Isso se cumpriu na história de Israel? Não. Isso aguarda cumprimento. A promessa é que um dia, um descendente de Davi, aí você entende por que Mateus começou o seu evangelho com a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus era o descendente de Davi prometido. E esse rei, vindo da linhagem de Davi, será o rei sobre todos. Lembra o que o anjo falou para Maria? Em Lucas, capítulo 1, verso 31 a 33, ele disse de maneira bem clara: você ficará grávida e dará à luz a um filho. E a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Mais claro que isso, irmãos. O anjo disse a Maria: o seu filho é o rei prometido, lá em Isaías capítulo 9. Ele é o rei prometido a Davi, na aliança que Deus fez. Ele sentará no trono de Davi. Ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso aconteceu? Isso já aconteceu? Não. Nós aguardamos ansiosamente o dia que isso acontecerá. O dia em que o Senhor Jesus será coroado no trono de Davi, como rei sobre todo e todos. Aí então, quando isso acontecer, o mundo então experimentará essa paz que tanto procura, mas não encontra. Assim como esse rei é maravilhoso, o seu reino é também maravilhoso. Assentado sobre o trono de Davi, Jesus reinará com juízo e justiça. Justiça e retidão são as marcas do seu reino. Eu não sei você, irmãos, mas como eu desejo ver isso. Como eu desejo. Irmãos, eu olho para alguns salmos, por exemplo, o clamor de Davi no Salmo 43. Davi aparece nesse salmo clamando por justiça. Clamando por justiça neste mundo. Senhor, envia justiça contra os injustos. Da mesma forma, eu creio que todos nós, irmãos, muitas vezes nós nos sentimos como Davi. Ansiosos por ver justiça. Ansiosos por ver um mundo restaurado. Irmãos, isso aqui parece que é dentro de nós, grita. Deus nos colocou com isso. Deus nos faz desejar por isso. Basta pensar o que acontece dentro de nós quando nós vemos uma pessoa inocente sendo acusada de um crime que não cometeu. O que passa quando nós vemos uma injustiça? O sangue ferve. Não acredito. Senhor, é isso que ocorre dentro de nós. Emoções intensas. O anseio pela justiça. E isso mostra o quanto é natural essa luta e esse desejo em vermos a justiça dominando o nosso mundo. Toda a humanidade desfruta disso.
Talvez você tire algumas pessoas e diz, não é possível que essa pessoa deseja justiça. Mas você vai para um presídio, mesmo entre presos, tem um código lá de conduta que eles não permitem que aquilo seja modificado. Até neles tem um senso de justiça. Por quê? Porque isso está dentro de nós. É claro que o pecado corrompeu, mas ainda está aqui. Nós queremos ver justiça. Isso reflete Deus em nós. E nós podemos ter certeza de que um dia esse nosso anseio será saciado. Será saciado. Um dia, todo o sangue inocente que foi derramado será cobrado por Deus. Um dia, toda a injustiça vai ser corrigida quando esse rei chegar. Ah, mas como eu posso ter certeza que isso é verdade? Irmãos, por causa do final do verso 7. Essa promessa está alicerçada em quê? No que diz aqui o finalzinho, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor. O amor do Senhor pelo seu povo. Zelo aqui também podia ser traduzido por ciúme. Mas não é o ciúme pecaminoso, né? É o zelo de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, o amor dele com o seu povo. Mas alguém poderia dizer, mas só amor não é suficiente. Só na força do amor isso vai acontecer? Que eu me lembre, só os ursinhos carinhosos conseguiam fazer coisas na força do amor, né? Mas a gente não crê neles, então o fato é que além do amor, o profeta diz, a profecia fala, ele não é só um Deus amoroso, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus onipotente, que pode fazer qualquer coisa. Então, quando eu me deparo com essa profecia, e ela finaliza com isso, o que eu devo fazer? Apenas esperar. Esperar ansiosamente quando isto se cumprir. É por isso, irmãos, que nós podemos ter a certeza de que esse rei maravilhoso que foi prometido, ele já veio. Nós olhamos para a história e nós vemos isso. Jesus cumpre tudo isso de maneira perfeita. Jesus é este rei. Ele é esse menino que nasceu, que trouxe luz para este mundo. Ele é o Deus forte. Ele venceu a morte, o maior dos nossos inimigos. Isso dá base para nós termos a certeza do que virá a seguir. Se ele venceu a morte, quem poderá segurá-lo quando ele vier como rei? Quem poderá impedir que ele reine? Ninguém. E este reino é aqui, irmãos. É aqui. Espere para este mundo. O nosso futuro está aqui. Muita gente não consegue imaginar o que acontece depois da morte. Essas historinhas que ficam inventando. Irmãos, um dia ressuscitaremos e voltaremos para este mundo. E viveremos neste reino maravilhoso. E aí então, cabe a nós agora decidirmos como viveremos a partir do que a Bíblia ensina. Qual deve ser a nossa atitude a partir do momento que eu tomo conhecimento dos planos de Deus? Que eu tomo conhecimento acerca da promessa de um rei maravilhoso e do seu reino maravilhoso. Porque o texto bíblico também diz que somente fará parte deste reino aqueles que creem. Aqueles que depositaram a sua confiança neste rei. A Bíblia diz, inclusive, que muitos religiosos ficarão na porta batendo. Mas, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Em teu nome expulsei demônios. E Deus vai dizer, apartem-se vós de mim, eu nunca vos conheci. Sempre que nós diminuímos aquilo que o rei fez, sempre que nós
diminuímos a sua obra na cruz. Sempre que qualquer um pense, mas eu sou salvo porque eu creio em Jesus, mas é porque eu também vou na igreja. Jesus vai me salvar porque eu leio a Bíblia todo dia. Jesus vai me salvar porque eu estou na igreja certa. Irmãos, fazer isso é diminuir aquilo que Cristo fez. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós não somos salvos porque estamos na igreja tal. Nós não somos salvos por nenhuma obra humana. Nós somos salvos apenas pela fé neste Rei. Apenas quando nós descansamos completamente nele. E nós entregamos todas as nossas lutas, as nossas preocupações e descansamos. O meu Rei sabe de tudo. Ele resolveu todos os meus problemas na cruz. Ele morreu no meu lugar. E aí então, como viver? Como viver a partir de agora? Jesus ensinou como deveriam viver os moradores deste reino. Ele diz lá em Mateus 6, versos 31 a 33, portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os descrentes, aqueles que não creem, é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabem que vocês precisam de todas elas. Por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a diferença do crente para o descrente. Do justo para o ímpio. Aquele que não crê vive angustiado. Vive desesperado, com dúvidas sobre o amanhã. Ele perde a paz. Ele perde as esperanças. Quando se levanta um governador injusto, votou lá no presidente e o presidente que ganhou foi o que ele não queria. Ele arranca os cabelos na internet e faz um vídeo. O que vai ser de nós? Crente não vive assim. Por quê? Porque ele sabe as promessas. Ele sabe o fim dessa história. Qual o grande objetivo do crente? Qual o momento mais esperado por aquele que ama Cristo? Um dia entrar no reino. Um dia entrar nesse lugar. E, se possível, ouvir daquele Rei maravilhoso. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Entre na alegria do seu Senhor. Desfrute daquilo que o Senhor planejou desde a eternidade passada. Irmãos, esse deve ser o nosso maior desejo. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque Ele sabe de tudo o que nós precisamos. E Ele está no controle de tudo. E Ele tem uma história toda escrita para nós. O cristão não deve viver ansioso. A eternidade é o que nos move. A eternidade. Aquilo que nos espera neste reino. O que você fará diante disso? Essa é a pergunta que fica para que vocês meditem. Vamos orar. Pai bondoso, amado Senhor, nós te louvamos por tantas bênçãos, Pai. Por tanto amor, por tanto cuidado com nós pecadores, com nós rebeldes, com o coração inclinado para aquilo que é mal. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito para habitar em todo aquele que crê, para nos trazer o convencimento acerca da tua palavra, acerca de promessas como nós vimos aqui. A promessa de um Rei maravilhoso que nós temos o privilégio de olhar para a história e ver que ele já veio. Ele nasceu como as profecias diziam que ele nasceria, cumprindo todas elas, Deus. Ele viveu vida perfeita. Ele demonstrou essa sabedoria e esse conselho sobrenatural. Vimos a sua obra na cruz do Calvário, o sacrifício que nos traz paz. Nós podemos olhar e ter a certeza de que a vinda do Messias já aconteceu.
E isso nos dá a base de jamais duvidarmos daquilo que ainda falta ser concretizado, das suas promessas que ainda aguardam o cumprimento. Pai, que o nosso coração transborde de alegria ao perceber o futuro que nos aguarda e nos espera. Que o nosso coração se encha de temor santo para que a gente possa viver neste mundo já diante desta realidade que é tão certa que o Senhor revelou no tempo passado por meio das profecias. Um dia, todo esse nosso tempo de dor e sofrimento ficará no mar de esquecimento, porque desfrutaremos de um reino de paz, de um reino de justiça, de um reino de profunda retidão. Nos ajuda, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não depositou a sua esperança neste Rei maravilhoso que é Jesus, que possa fazer isso hoje. Que hoje mesmo possa entregar sua vida a Ele e confiar apenas nele, no Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para que um dia todos nós estejamos juntos neste reino vindouro, comemorando e celebrando o Príncipe da Paz. Louvamos ao Senhor pela sua palavra. Louvamos ao Senhor pelo tempo que tivemos aqui de aprendizado do texto bíblico. E que a nossa vida possa ser sempre guiada apenas pela sua palavra. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.